Para isso, a gente vai estudar o texto de Romanos, capítulo 11, versículo 33 ao versículo 36. Abra sua Bíblia, deixe a Bíblia aberta. Romanos, capítulo 11, de 33 a 36. Esse é um texto muito conhecido, né? É um texto em que Paulo presta adoração ao Senhor e ele diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por tua palavra viva, eficaz, mais cortante que espada de dois gumes, capaz de atingir o fundo do nosso coração e nos transformar. Senhor, nessa noite, abra os olhos do nosso coração para que vejamos a tua maravilhosa graça e que, ao enxergá-la, o nosso coração se dobre em humilhação e adoração diante do Senhor e isso se traduza em uma vida transformada, Pai. É o nosso desejo. Essa é a oração que o teu povo faz nessa noite. No nome de Jesus. Amém. O que vem à sua mente quando você ouve sobre a glória de Deus? É uma expressão que a gente usa muito, não é? Você lê em vários textos, a gente fala muito sobre isso. A primeira pergunta do nosso catecismo é a respeito disso. Talvez a primeira coisa que eu e você pensamos seja fama, brilho, reconhecimento. Afinal, é assim que normalmente nós entendemos glória, não é? Ter um nome glorioso significa ser famoso, brilhar na sociedade, ser reconhecido pelas pessoas como alguém importante. No entanto, quando a Bíblia fala sobre a glória de Deus, ela está tratando de algo muito mais profundo. Veja, a glória é uma expressão do ser de Deus. Deus é glorioso em si mesmo, a Bíblia ensina isso para a gente. Mas o significado vai além de brilho ou reconhecimento. De fato, Deus é Deus, e Ele deve ser reconhecido por todas as pessoas. Mas a expressão bíblica capta um outro sentido. No hebraico, a palavra traduzida como glória significa literalmente peso. Exatamente isso, glória é peso. Algo denso, real, substancial, que carrega valor, que carrega importância. Portanto, quando a Escritura fala da glória de Deus, ela está falando do peso da sua presença, do peso da sua santidade, do peso da sua majestade. Como o C.S. Lewis disse, a glória tem peso. Se o pecado nos torna vazios, superficiais, sem raízes, voltados para o que é passageiro, a glória de Deus nos devolve o peso daquilo que é essencial e eterno. É esse peso que preenche verdadeiramente o nosso coração e dá sentido a todas as coisas. E é sobre isso, queridos, a nossa mensagem nessa noite. Em resumo, a gente vai ver que o Evangelho nos faz sentir o peso da glória de Deus, nos quebrando em adoração para nos refazer em santidade. Veja, bem simples, tá? O Evangelho nos faz sentir o peso da glória de Deus, nos quebrando em adoração para nos refazer em santidade. Aí a gente vai ver por partes. A primeira parte,
o Evangelho nos faz sentir o peso da glória de Deus. Eu queria chamar a sua atenção para esse texto nosso, porque a gente não pode simplesmente olhar um texto por si mesmo, a gente tem que olhar ele dentro do contexto da carta. Você sabe disso. Se você recebe uma correspondência de alguém, você não seleciona um parágrafo e deixa de ler todo o resto. Você lê aquela parte dentro do contexto que está sendo escrito. E é isso que eu queria chamar a sua atenção por um momento. Romanos 11, 33 a 36, esse texto que a gente conhece tanto, que a gente fala até de cor muitas vezes, é o ápice teológico da carta aos Romanos. E você sabe muito bem, é uma doxologia. O que é isso? Doxa no grego significa glória, ou seja, é uma adoração, uma glorificação do apóstolo Paulo ao Senhor. Ele termina esse capítulo com essa adoração. Mas a pergunta importante que a gente precisa fazer para entender um pouco mais o que Paulo está fazendo é: por que Paulo decide inserir justamente aqui, no final do capítulo 11, essa expressão de louvor? Por que aqui e por que não em outro lugar? O que veio à mente dele enquanto ele escrevia todos esses capítulos, que chegou nesse exato momento e ele registrou o seu coração sentindo o peso da glória de Deus? Então, eu queria lembrar você disso. Até esse ponto, Paulo apresentou uma das exposições mais completas da doutrina da salvação. A carta aos Romanos, certamente, é uma das cartas mais completas, mais densas, ou, usando o trocadilho, mais pesadas de Paulo nesse sentido. Então, ele falou sobre a culpa universal do homem. Lembra que ele começa assim? Todos estão condenados. Está todo mundo debaixo da ira de Deus. Não pense os judeus que, porque eles cumprem alguns ritos religiosos ou observam alguns aspectos da lei cerimonial, que eles têm algum tipo de vantagem. Não. Todos pecaram, judeus e gentios estão debaixo da mesma condenação, estão debaixo da ira do Senhor. E aí ele vem, após o capítulo 3, mostrando que existe um caminho para que esses pecadores sejam justificados. E essa justificação acontece pela fé em Jesus Cristo. Todos podem ser justificados, judeus e gentios podem ser justificados, se arrependerem dos seus pecados e tiverem fé em Jesus Cristo. Em seguida, a partir do capítulo 6, ele começa a falar da transformação que existe naqueles que receberam essa fé. Eles vivem uma vida diferente, eles sentem vergonha do passado. Isso é muito interessante, não é? Lá no capítulo 6, Paulo fala assim: as coisas que outrora nós nos envergonhávamos. Quando a gente tem uma vida transformada e lembra dos pecados que a gente já cometeu, o que a gente sente é pecado e não orgulho, é vergonha e não orgulho. A gente sente arrependimento. A gente não enche o nosso coração para falar sobre atos pecaminosos que nós tivemos. Pelo contrário, se a gente pudesse esconder isso, a gente esconderia. A gente quer deixar isso para lá, e Paulo fala sobre isso. Até que ele chega no capítulo 9, e ele começa a falar da soberania de Deus na salvação. Em outras palavras, a gente está estudando isso daqui no Centro de Estudo e Oração, tem trabalhado justamente esses capítulos. A salvação pertence ao Senhor. Sendo literal, Paulo diz, quando afirmando sobre o que Deus havia falado no Antigo Testamento, que ele tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia. E ele se aborrece de quem ele quer se aborrecer. Ou seja, a salvação pertence a Deus. E aí é meu ponto. Quando Paulo chega no final de toda essa exposição, que ele fez todo esse tratado, a ira de Deus, salvação, vida transformada, soberania de Deus na salvação, quando ele chega ao fim de toda essa exposição, ele não termina com uma racionalização ou com dúvidas ou com questionamentos, o que seria normal. Coisas do tipo: mas por que Deus escolheu salvar uns e não outros? Perguntas que as pessoas fazem. Mas quando a gente fala de eleição, qual é o critério que Deus usa para escolher aqueles que serão salvos? Ao invés de Paulo tomar esse caminho do questionamento, onde a criatura tenta se colocar no lugar do Criador e falar de igual para igual com o Criador, ele toma um outro caminho, o caminho da humilhação e da adoração. Em outras palavras, queridos, quando Paulo discorre sobre o Evangelho, ele vai experimentando o peso da glória de Deus no coração dele.
e isso inunda o próprio coração em humilhação. Agora eu queria que você reparasse como isso é significativo, tá? Como isso é significativo. O conhecimento das doutrinas da graça produz humildade e não orgulho. Se nós estamos orgulhosos por causa das doutrinas da graça que professamos, eu temo dizer que a gente não entendeu nada. As doutrinas da graça põem a gente de joelhos. É isso que ela faz. Quando a gente entende o Evangelho de verdade, quem nós somos, o que nós merecíamos e o que foi dado para a gente em Jesus Cristo, não há outro caminho a não ser dobrar o joelho em humilhação e render louvor ao Senhor. Se nós estamos orgulhosos do nosso cristianismo, orgulhosos daquilo que nós supostamente fazemos por Deus, isso mostra que nós não entendemos a doutrina da graça. Nós não entendemos o Evangelho, porque o Evangelho humilha a gente. O Evangelho mostra o peso da glória, não nossa, não minha, não sua, mas da glória de Deus. Ele é digno de toda glória. E é isso que o Evangelho faz, e é isso que Paulo expressa aqui. O verdadeiro sinal de maturidade espiritual não é vencer discussões teológicas. E, queridos, eu temo que a gente tenta fazer isso o tempo todo. Na conversa com a esposa, na conversa com o marido, sobretudo na internet, nas redes sociais, ou conversando sobre algum assunto com irmãos da igreja, parece que o nosso conhecimento serve para a gente ganhar debates. E não é isso. Se a gente vive dessa forma, a gente não entendeu. O verdadeiro sinal de maturidade espiritual é a boca no pó. Aí sim a gente entendeu. É o joelho dobrado. É o coração que entra aqui batendo no peito. Senhor, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. Esse é o sinal de quem entendeu o Evangelho. Como que nós sabemos que o nosso coração está sentindo o peso da glória de Deus? Mais nós nos humilhamos e mais adoramos o Senhor. Mas o contrário também é verdade. Como que nós sabemos que o nosso coração está vazio, está leve da glória de Deus? Mais orgulhosos nós ficamos e mais procuramos a glória para o nosso próprio nome. Essa é a pergunta que fica para a gente nesse primeiro momento. Como que está o seu coração? Seu coração está pesado da glória de Deus, a ponto do seu joelho estar dobrado e sua boca está no pó? Ou o seu coração está leve, inundado de autoglorificação, achando que tudo diz respeito a você mesmo, a sua própria glória? O teólogo reformado Herman Bavinck disse o seguinte: a teologia existe não apenas para informar a mente, mas para inflamar o coração. Queridos, se o nosso estudo teológico só informa a nossa mente, mas não desce para o nosso coração, tem alguma coisa muito errada com a gente. Muito errada com a gente. A gente está vendo o apóstolo Paulo mostrar qual é o fim de um coração que experimenta o peso da glória de Deus. É joelho dobrado e adoração ao Senhor. E isso é o que acontece aqui no nosso segundo ponto. O Evangelho nos quebra em adoração. Agora eu queria que você voltasse os olhos para o discurso de Paulo, para aquilo que Paulo fala. Tá? Eu queria que você reparasse no teor da doxologia dele. Como eu disse a você, dos capítulos 9 a 11, ele tratou do mistério da eleição e do plano redentivo de Deus. Por que alguns creem e outros não? Qual é o papel da nação de Israel nisso tudo? A inclusão dos gentios, como é que funciona? Essas coisas. Esses temas poderiam facilmente gerar um monte de especulação, como eu disse a vocês, questionamentos, mas Paulo termina de modo diferente. Ele se rende à soberania misteriosa do Senhor, e aí ele começa dizendo o seguinte: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Aqui ele faz uma citação do Antigo Testamento,
né? Mas ele está dizendo o seguinte: a sabedoria de Deus é insondável. E, queridos, olha que coisa importante. Nenhuma teologia define Deus. Nenhuma. Você não pense que estudar teologia tornará você apto a conhecer os mistérios do ser e das obras de Deus. Não vai. E é isso que Paulo está dizendo. Quando a gente se depara com a grandiosidade do Senhor, o que nos resta é humilhar em adoração. Insondáveis são. Paulo contempla aqui o plano redentivo e reconhece que só Deus pode traçar um propósito tão perfeito, né? O homem não pode medir nem compreender totalmente os caminhos de Deus. Ele diz aí, né, na segunda parte, que os juízos de Deus são justos, misteriosos. Ele usa palavras insondáveis, inescrutáveis, indicam que os decretos de Deus vão além da razão humana. É algo que é suprarracional, não é irracional. É suprarracional. A gente não consegue alcançar com o nosso entendimento o porquê das coisas que Deus faz. Mas o que fica para a gente aqui é a humildade diante do mistério. Fé, queridos, não é compreender tudo, mas confiar em quem compreende tudo. Deus não vai dar todas as informações que você quer, mas Ele quer que você confie nele e não na informação. Você entende que o fato de você não saber todas as coisas conduz você à confiança em Deus, à dependência de Deus? E é justamente isso que Ele espera de nós. Quando nós não entendemos o que Deus faz, nós podemos adorá-lo por quem Ele é. E é isso que Ele espera de nós. Uma segunda coisa que esse discurso de Paulo mostra para a gente, a independência e a autossuficiência de Deus, está aí nos versículos 34 e 35, quando ele diz assim: quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Olha que interessante, a primeira coisa que a gente aprende: Deus não precisa de conselho de homens. Tá? Essa é uma citação lá de Isaías, capítulo 40, versículos 13 e 14, e é muito interessante essa citação, porque Deus está falando com o seu povo, o povo que estava passando por um momento de dificuldade e que estava pedindo o socorro do Senhor. E uma das respostas que Deus dá ao seu povo por meio do profeta Isaías é justamente essa, né? Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o conselheiro do Senhor? Quem que chegou para Deus e disse assim: olha, Senhor, eu acho que você deveria ir por esse caminho aqui. Eu acho que você deveria fazer isso daqui. E ele continua, né? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído. Queridos, isso daqui é interessante demais. Sabe o que Paulo está expressando para a gente? Deus não deve nada a ninguém. Deus não é refém de ninguém. Ah, mas pastor, eu aprendi que a oração tem poder. E que se eu fizer uma oração bem cheia de fervor, bem poderosa, e se eu me humilhar, e se eu jejuar, e se eu cumprir alguns ritos religiosos, e se eu realmente me esforçar, eu torno Deus obrigado a fazer a minha vontade. Mentira. Deus faz a vontade dele. Sempre. Ele não é refém de ninguém. Não tem ninguém que torce a mão de Deus. Lembra, uma definição antiga que a gente ouvia muito sobre oração é: a oração dobra o braço de Deus. Não dobra, porque Deus é soberano. Ele faz tudo de acordo com a sua vontade, boa, perfeita e santa, e ele não deve nada a ninguém. Não há mérito humano que o obrigue a alguma coisa. A graça é graça, não é salário. Deus não está dando em troca alguma coisa que Ele nos deve. Ele está dando para nós algo que nós não merecemos. Isso se chama graça. Toda bênção é um dom imerecido, não uma troca. Então não acredite nessas trocas com Deus. Onde as pessoas dizem para você fazer algumas coisas, seguir alguns ritos, ofertar dinheiro, mais dinheiro e um pouco mais de dinheiro.
que você vai receber aquilo que você quer. Deus não age assim, Ele é soberano. E aqui a gente aprende que a verdadeira adoração nasce quando nós reconhecemos que não acrescentamos nada a Deus, tudo vem dele. E queridos, o mistério está aí. Se você não entrega nada a Deus, por que Ele escolheu você? Por livre graça. Agora, veja o ponto que as pessoas não pensam. Se Ele escolheu você baseado na vontade livre e soberana dele, e não em aquilo que você faz, isso significa que você está sempre seguro nas mãos dele. Não é? Se fosse algo que você fizesse, com o tempo e você deixasse de fazer, o que aconteceria? Não te quero mais. Você não está entregando mais aquilo que eu preciso. Só que como não tem nada a ver com troca, a sua salvação está garantida em Jesus para todo sempre. Para todo sempre. Ninguém rouba você das mãos de Jesus Cristo. Ninguém. Aqueles que o Pai me deu, eu jamais lançarei fora. Isso é graça. Nós somos alvos desse amor. A outra coisa que a gente aprende aqui, a centralidade e glória de Deus em todas as coisas. É assim que ele termina o versículo 36, não é? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Olha que interessante, eu não sei se você já reparou nessa sequência do apóstolo Paulo. Ele fala sobre a origem dele, ele fala sobre o meio, por meio dele, e ele fala sobre o fim, para ele. Então, o propósito último do universo é a glória de Deus. E isso vem dele, é sustentado por ele e termina com ele. É ele quem faz todas as coisas. Toda a criação, história e redenção convergem para esse fim. E, queridos, tem uma aplicação importante aqui para a gente. A nossa vida só encontra sentido quando é vivida para Ele. Paulo acabou de dizer que dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. Aí a gente vive pela nossa própria força, buscando a nossa própria glória, e a gente quer encontrar satisfação para a nossa vida. Não vai dar certo. Se todas as coisas são dele, por meio dele e para ele, a nossa vida precisa ser dele, por meio dele e para ele. E isso significa glorificar a Deus com tudo o que somos. Eu lembro a primeira vez que eu li um artigo que me chocou pelo título. Meados, talvez, de 2008, 2009, alguma coisa assim, John Piper soltou no Desiring God, tomando suco de laranja para a glória de Deus. Eu falei, nossa, que título horroroso. Como assim? Vamos pegar uma coisa leviana e falar sobre glória de Deus? Esquisito demais esse daqui. E aí, quando eu fui ler o artigo, obviamente, meus olhos abriram. John Piper falando, você come para a glória de Deus. Você se diverte para a glória de Deus. Você assiste futebol para a glória de Deus. Você joga videogame para a glória de Deus. Você trabalha para a glória de Deus. Você se relaciona para a glória de Deus. Você vai à igreja para a glória de Deus. Você descansa para a glória de Deus. Tudo que você faz, se o fim é a glória dele, então tudo que você faz tem que ser para a glória de Deus. Mas sabe o que é interessante, queridos? Que a partir daquele dia eu comecei a pensar, a gente não vive dessa maneira. A gente fala assim, eu vou à igreja para a glória de Deus. Se eu leio a Bíblia durante a semana, eu falo assim, eu vou ler a Bíblia para a glória de Deus. Mas quando se trata das outras coisas, do meu trabalho, dos meus relacionamentos, da minha escola, do meu lazer, aí é tudo para a minha glória. E o nosso pensamento precisa mudar. Nós somos chamados a glorificar a Deus em todos os momentos e com tudo que a gente faz. As nossas redes sociais, para a glória de Deus. As coisas que a gente posta, para a glória de Deus. Aquilo que a gente fala com as pessoas mais próximas a nós, quando não tem nenhuma máscara envolvida, para a glória de Deus. Aquilo que a gente faz quando ninguém está vendo, para a glória de Deus.
Você está vendo como a gente é incoerente? Às vezes a gente até usa uma capa de santidade perante as pessoas, mas lá no íntimo não tem nada de glória de Deus. Tem minha glória, tem minhas vontades, tem os meus desejos, tem aquilo que eu quero que aconteça. Nós somos chamados à coerência, à consistência para viver para a glória de Deus. O meu último ponto aqui para vocês é o seguinte: se o Evangelho nos quebra em adoração, quando a gente sente a glória de Deus, ele nos refaz em santidade, em uma vida transformada. Não está no nosso texto, mas está na sequência do apóstolo Paulo. Eu estou mostrando para vocês aquilo que foi falado do capítulo 1 até o capítulo 11, o texto em si, que é alvo nosso nessa noite, e aquilo que se segue. Por exemplo, se você olhar o próximo versículo, capítulo 12, versículo 1, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha que interessante, Paulo começa dizendo o seguinte: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, ele está usando aqui uma conclusão. Esse portanto dele, esse pois que foi traduzido na nossa Bíblia, significa que está em relação a tudo aquilo que vem antes. É como se ele estivesse dizendo o seguinte: por tudo isso que eu disse agora a gente vai fazer dessa maneira. Ele está conectando uma coisa à outra. Ele ensinou no capítulo 1 a 11 a graça, a eleição, o perdão, a justificação, a glória de Deus, com a resposta prática do crente. O Evangelho não pede performances religiosas, ele transforma o coração de modo que o adorador não oferece apenas palavras, mas a si mesmo. Em outras palavras, qual é a resposta de um coração que experimentou o peso da glória e se dobrou em humildade e adoração? A resposta é uma só: vida transformada. Obediência à vontade de Deus. Não tem outra resposta. E é isso que Paulo vai começar a falar agora, a partir do capítulo 12. Sabe por quê, queridos? Porque adoração e santidade são inseparáveis. E eu diria que são retroalimentativas. Quanto mais você adora, quanto mais você se aproxima em humilhação diante de Deus, quanto mais você se aproxima daquele que é santo, 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 mais santificado você se torna. Tem muitos cristãos lutando com vários pecados e que já estão sentindo uma culpa enorme, desesperados, porque não conseguem vencer, entre aspas, alguns pecados, porque ao invés de se aproximar de Deus, tentam fazer isso pela própria força. Deixa eu criar alguns mecanismos aqui para vencer pecados. Não adianta, se você não trata o coração, o comportamento não muda. A gente vence pecado se aproximando de Deus, daquele que é santo. Você se torna mais parecido com Jesus à medida que você anda com Ele. É simples assim. Então, se a gente quer vencer pecados, se a gente quer uma vida de santidade, o caminho é: se aproxime de Deus em adoração. É assim que a gente é conformado à imagem de Jesus Cristo. Então, o mesmo Evangelho que nos faz cair de joelhos em arrependimento, nos levanta para caminhar em novidade de vida. Deus nos quebra em adoração para nos refazer em santidade, em vida transformada. Enfim, queridos, Paulo reconhece o peso da glória de Deus, o peso da sua sabedoria insondável, da sua graça merecida, da sua majestade eterna. Mas sabe o que é o mais impressionante? O mais impressionante é que essa glória inacessível se tornou acessível em Cristo. O Deus glorioso, que habita em luz inacessível, entrou na nossa escuridão, tomou sobre si o peso do nosso pecado, para que nós fôssemos revestidos por sua glória. Na cruz, o Filho sentiu o peso da ira, para que nós sentíssemos o leve peso da graça. O Evangelho é o lugar onde o peso da glória encontra a leveza da misericórdia. E, queridos, é isso que nós celebramos com essa mesa. Essa mesa que nos lembra o peso da glória
de Deus que em Jesus Cristo nos ofertou salvação, vida eterna. E eu quero convidar você, nesse instante, a participar dessa mesa, em adoração, em humilhação, suplicando ao Senhor para que esse momento seja um momento transformador para você, para que Ele te refaça em santidade de vida, no momento em que você se arrepende dos seus pecados e confia somente em Jesus Cristo. Nós vamos participar agora da ceia. Eu convido os presbíteros presentes para vir à frente.